Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui. Quero saudar também aqueles irmãos que estão em casa, acompanhando o culto, participando do culto. Eu não gosto do culto, né? Não gosto da palavra assistir o culto, não, que parece que a gente está fazendo um programa de entretenimento para aqueles que estão em casa. Na verdade, nós estamos todos participando do culto, e é assim que os irmãos em casa devem também ver esse momento aí em casa. Então, saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar de volta. Tive fiz uma viagem de uns 16 dias, mais ou menos, aí, estivemos fora. Foi muito boa a experiência lá, de conhecer um outro local de trabalho, um outro projeto lá da área da educação para o trânsito, que eu participo aqui também de alguns projetos, e agradeço a oração dos irmãos. E como os irmãos sabem, nós estamos no mês de aniversário da igreja. O pastor Flávio hoje de manhã esclareceu que nós temos 12 anos de criação, desde o trabalho de discipulado aqui na fábrica, até o trabalho, até a institucionalização, né, a formalização da igreja. Nós temos 3 anos como congregação e 9 anos como igreja mesmo. Então, louvamos a Deus por estarmos fazendo esse aniversário, esse mês de novembro. Então, no dia 21 de novembro, nós vamos ter recebimento de novos membros, transferência de irmãos, os irmãos, os jovens, adolescentes, aqueles que quiserem participar desse momento, falem com alguém do conselho, com o nosso pastor, um dos nossos pastores. E vamos ter aqui pastor Jamison Lopes pela manhã, no dia 21, e à noite a gente está fechando ainda quem vai estar aqui à noite, mas vai ser um momento de alegria para estarmos celebrando com os irmãos e com o Senhor, por Ele ter nos sustentado até aqui. E então o pastor Flávio sugeriu que nesse mês nós falássemos sobre a igreja, sobre o aniversário da igreja, não é? E eu quase desisti hoje de manhã. Eu cheguei para falar para ele, sair de casa pensando assim, rapaz, eu vou falar para o pastor que não vou pregar não, porque não pensando em alguma coisa para compartilhar com os irmãos, mas me ocorreu, eu ouvi um sermão do pastor Heber Campos Júnior, num texto que nós vamos ler hoje à noite, o texto de Daniel, capítulo 1. E eu acredito que podemos tirar lições preciosas para a nossa igreja, para esse momento de aniversário. De modo que acredito que nesse texto nós podemos enxergar alguns desafios da igreja no mundo caído. E copia aí, André, esse é o tema do nosso sermão, que vai estar disponível depois lá no canal da Igreja Presbiteriana Católica. Você pode disponibilizar, compartilhar com os irmãos, com os amigos. Desafios da igreja no mundo caído. Então nós vamos ler o texto de Daniel, capítulo 1. Vamos ficar de pé mais um momento, meus irmãos? Vamos ficar um tempo sentados aí acompanhando a leitura da palavra do Senhor. E em reverência nós vamos ler o texto Daniel, capítulo 1. Diz assim a Sagrada Escritura: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias.
o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Amisael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poris em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos te chamar de Pai, por meio de Cristo Jesus, dos méritos da obra de Jesus, da sua vida, do seu sangue precioso derramado no madeiro, naquela cruz maldita que se tornou em bênção e salvação para aqueles que creem em Ti. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos por estarmos aqui reunidos em culto de adoração ao Senhor, o Deus criador de todas as coisas, o Deus sustentador de todo o universo das nossas vidas, o Deus que escreve a história e que nos deu a bênção da sua palavra, para que dela nos alimentássemos e conhecêssemos mais de Ti, tivéssemos intimidade contigo. A Ti, Senhor, seja a glória, a honra, o louvor, o poder, o domínio, desde a eternidade, pelos séculos dos séculos, Senhor. Ó Deus, como cantamos aqui agora há pouco, abre os olhos do nosso coração. Abre os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para vermos a Ti, Senhor, formoso como és, maravilhoso, Senhor, sentado no Teu trono de glória, de graça e de bondade. E apraz-te, Senhor, em falar conosco nessa noite, nós que somos pecadores, levados de um lado a outro por paixões inúmeras, por desejos, por inclinações desse mundo. Tem misericórdia das nossas vidas e da forma como chegamos aqui, Senhor. Viemos porque cremos num Deus que muda os desígnios do nosso coração, um Deus que nos concede consolo, conforto, um Deus que renova em nós a esperança, um Deus que é digno de toda a nossa adoração e de todo o nosso louvor. Fala conosco, abençoa o Teu povo também, Senhor, aonde o Senhor, nosso Deus, estiver ministrando a sua palavra através do Teu Santo Espírito e dos Teus servos, pastores, presbíteros, missionárias e missionários. Ó Deus, concede a Tua graça, fortalece a Tua igreja para aquele dia tão esperado, Senhor, que nós ansiamos. Maranata, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te oramos pedindo essas bênçãos e desde já nós Te agradecemos pela Tua presença aqui, pela direção do Teu Santo Espírito, pelos louvores, por cada momento desse culto e sobretudo pela Tua palavra agora. Mantém nossos corações e mentes cativos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Graças a Deus o pastor chegou.
estava ministrando a ceia, né, pastor? É bom porque a gente, qualquer canelada aqui, o pastor já corrige daí. Muito bem, meus irmãos. Queridos, a história que nós lemos, um primeiro momento em que Daniel descreve aqui a sua jornada ali no exílio babilônico. O rei Nabucodonosor, por volta de 605 a.C., ele derrota o Egito, que era liderado por um faraó chamado Neco, e era em quem o rei Jeoaquim, que a gente leu aqui no início do capítulo, colocava a sua esperança de salvação, de que o Egito pudesse ser alguma resistência para aquele império que surgia ali, os bárbaros, os babilônios ali. Só que Nabucodonosor derrota o faraó Neco em Carquemes. Jeremias capítulo 46, verso 2 vai falar sobre esse fato, e ele sitia Judá, ele toma o controle de Judá, de modo que Jeoaquim tenta fugir ainda, mas ele é arrastado, ele é levado preso, cativo para Babilônia, e como punição pelos pecados do povo, pelo pecado de Jerusalém, pelo pecado de Judá. Então agora nós temos esse momento de exílio, esse momento de escravidão diante do Império Babilônico, especialmente da figura de Nabucodonosor. A gente pode ver a referência, essa tomada de Jerusalém, especialmente em 2 Reis, capítulo 23 e 24. Jeremias também vai descrever um pouco a respeito disso. E aí Nabucodonosor, a gestão pública do governo de Nabucodonosor estabelece que duas coisas que são muito penosas para o povo de Judá. Uma delas envolve pegar os jovens, a turma, a garotada, possivelmente ali da realeza, aquelas pessoas que já tinham sido educadas com grande conhecimento ali em Judá, em Jerusalém, e ele toma essa juventude, a nossa esperança, né? A gente tem todo um cuidado, um zelo pelos jovens da igreja, pelos nossos filhos, né, quando jovens e tal, e aí Nabucodonosor pega essa turminha aí de 14, 15 anos, de 13 a 15, 16 anos, e leva para lá para o seu um espaço lá na Babilônia, para ser treinado, para ser ensinado na cultura babilônica por 3 anos. É uma espécie de estágio probatório, curso de formação. Aí o curso de formação da PM é 3 anos também, não é? Eu acho que é 3 anos também. Oficial, né? Oficial é 3 anos. É um curso de formação para trabalhar como conselheiro de Nabucodonosor. E ele leva esses jovens. Mas se não fosse já penoso para o povo, para Jerusalém, para todo Judá ver aqueles jovens sendo levados para serem influenciados por toda a cultura babilônica, ele ainda pega os elementos de culto ali do templo, aquilo que Salomão tinha feito e tinha sob a orientação de Deus, todas aquelas peças de ouro, de cobre e tal que tinha lá no templo, ele leva para a casa do seu Deus. Na realidade, é uma espécie de casa de tesouro, de banco, que os reis usavam muitas vezes quando iam entrar em guerra, ou iam negociar algo com outras nações. Ele ia lá na casa do tesouro dos deuses. Podia ser alguma forma de superstição também, para mostrar que o seu Deus era mais forte do que o outro Deus, mas também funcionava como um repositório ali para, na hora de lançar mão de ouro, de algum tesouro, ir lá e pegar esses tesouros. Ele pega todo esse material lá do templo de Jerusalém e do templo do Senhor e leva e armazena lá na casa do seu Deus. A Babilônia tinha 2 deuses principais, mas tinha vários outros deuses, mas 2 deuses principais, que era o Merodach, ou o deus Bel. E Nabucodonosor faz isso. E então, aqui no livro de Daniel, há essa descrição inicial desse momento tão trágico, tão triste na história do povo de Judá. E eu gostaria então de que nesse momento aqui nós pudéssemos aprender algumas lições importantes como igreja presbiteriana do Catolé, mas mais do que como igreja presbiteriana do Catolé, que nós
pudéssemos entender ou nos ver agora, abrir os olhos do nosso coração, como nós cantamos, para nos enxergarmos como igreja do Senhor, que na verdade entendo que é assim que quando Deus olha para a gente, Ele não olha com o rótulo, o nome que está, a placa está muito bonita lá, Igreja Presbiteriana Catolé, mas Ele olha, Ele entende igreja, corpo de Cristo, cada um de nós faz parte dessa união orgânica com Cristo, orgânica e espiritual. Então nós temos alguns desafios como igreja do Catolé, mas sobretudo como igreja do Senhor, alguns desafios que eu acho que o texto pode nos ajudar aqui, porque foram desafios que foram enfrentados, especialmente por Daniel e esses seus amigos que nós lemos aqui no texto. O primeiro desses desafios é o desafio de estarmos no mundo, que eu chamo de desafio da convivência. Meu Deus, como é difícil nós convivermos nesse mundo, convivermos com os nossos amigos do trabalho, convivermos com os nossos colegas na escola, na universidade, convivermos com os professores da universidade, convivermos com as teorias da universidade, aproveitando aqui que eu ouvi esse sermão do pastor Heber Campos, né? Ele fala que a gente não tem ideia, mas todos nós passamos por escolas confessionais. Não, eu estudei em escola pública, eu estudei na escola, lá não era escola. Todo o processo de educação, todo o processo de ensino, aprendizagem, e está lá, inclusive, salvo engano, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, uma definição de educação como sendo um processo formativo. A educação, ela visa transformar o indivíduo. Então, toda a escola, todo o processo de ensino, ele leva em conta valores que você quer trazer para aquele indivíduo, formar, construir naquele indivíduo, qualquer que seja a linha pedagógica que você abrace. Mas, então, todos nós passamos por algum tipo de linha confessional na escola, quer seja uma linha que declaradamente assume na sua missão, na sua visão, que ela é cristã, como algumas escolas que nós temos aqui na cidade, católicas e talvez alguma desconheço, mas de confissão evangélica, ou então aquelas que negam qualquer envolvimento com Deus, que são implicitamente confessionais, ou ateias, ou anticristãs. Então, inevitavelmente, a gente passou por algum tipo desse de construção, de ensino, nesse sentido. E entendo que nós temos esse desafio, como jovens, ou como pais, ou como irmãos, de estarmos no mundo, convivermos, o desafio da igreja, de convivermos nessa rua, nesse bairro, nessa cidade de Campina Grande, no Brasil, de convivermos com outras pessoas, de convivermos com o governo, de convivermos com as instituições e nos mantermos santos e irrepreensíveis, como diz a palavra. Esses jovens aqui, então, foram retirados do seu país e foram mergulhados numa outra cultura, numa outra língua, e eles tiveram que aprender, eles já tinham um certo conhecimento, mas tiveram que aprender toda a cultura babilônica e toda a língua babilônica, e diferentemente da nossa, do nosso ensino hoje, que se diz laico, na época, não se distinguia o ensino da religião. Então, se fosse ensinar qualquer que fosse a matéria, havia influência da religião da época, não é? Se fosse estudar os astros, muito provavelmente havia a influência daquilo que se acreditava como sendo os deuses, ou a influência da astrologia, e não apenas, pura e simplesmente, da astronomia. Hoje, se você chamar um astrônomo de astrólogo, ele vai ficar extremamente magoado com você, porque ele tenta dissociar essas coisas. Mas aqui nesse momento aqui da história, não havia essa distinção. Então, eles foram mergulhados numa cultura, mergulhados em crenças e numa religião completamente diferente da original, daquilo que eles criam, daquilo que eles foram, das suas convicções, do que eles tinham sido criados, e mergulhados então nessa cultura de adoração a outros deuses. Mas, diferentemente do que muitas vezes a gente pode pensar para nós como igreja,
ou como indivíduos. Não há aqui aquela atitude monástica que houve na igreja da Idade Média, de se esconder, de se afastar, de se isolar do mundo, de se isolar dos outros. Eu não vou me misturar, eu vou protestar, eu vou ficar aqui sozinho e não vou me relacionar com essa, não quero aprender, não quero estar com esses outros jovens, não quero participar disso. Não há essa atitude monástica que muitas vezes nós criamos dentro das nossas próprias igrejas, em certa medida em nossos templos, e nós queremos muitas vezes criar nos nossos modelos educacionais. Nós, em que pese que admiro a proposta do homeschooling, que é essa coisa de você conduzir o processo de ensino e aprendizagem do seu filho longe da escola tradicional, você fazer em casa, eu entendo que aqui há um exemplo exatamente no sentido contrário, de que eles foram mergulhados numa cultura completamente avessa, e diferente do que a gente possa imaginar, de que eles vão se isolar, não vão se misturar, não vão aprender. Eles aprenderam tudo e aprenderam com competência, porque ao final, na avaliação do próprio Nabucodonosor, eles foram achados 10 vezes mais doutos que qualquer outro. Mesmo os encantadores, os magos, que usavam lá das seus conhecimentos de magia negra, de ciências ocultas, ainda assim, Daniel e seus 3 amigos, eles colocavam essa turma no bolso, porque eles sabiam muito mais do que eles. Então, em vez desse isolamento que muitas vezes nós buscamos, até no nosso discurso do evangelicalismo brasileiro, de dizer, não, vamos tirar esses meninos da escola, vamos criar escolas nossas para cuidar dos nossos filhos e tal, e a gente fica querendo isolar os nossos jovens e adolescentes, né, da realidade do mundo. Me parece que a Bíblia, não só aqui, mas o próprio exemplo de Jesus, é de colocar os discípulos no mundo para que eles sejam luz e sal, e não tirá-los de lá para fazer uma reserva santa aqui e fora do mundo. E nesse sentido, meus irmãos, me parece que podemos, como aplicação desse desafio que nós temos de conviver com o mundo, como igreja do Senhor, que nós temos talvez buscado a igreja com o propósito errado. Nós temos buscado a igreja como refúgio para fugir do mundo, em vez de buscarmos aqui ferramentas para vivermos no mundo. E a gente diz, graças a Deus que eu vou para a igreja hoje. Que essa semana foi puxada, foi carregada, tive que trabalhar. Meu Deus, aquele meu colega é imoral demais. Eu vi tanta besteira, tanta coisa, tanta pornografia na internet, na televisão. Meu Deus do céu. Ufa, vim para a igreja. Agora sim. Me entendam. Senhor, tem misericórdia. Me entendam. Eu amo estar aqui na igreja. Eu talvez me realize, eu já disse isso aqui de púlpito, me realize e curto muito mais pregar do que talvez vocês curtam a minha pregação. Acho que é maravilhoso estar aqui, estar louvando, cantando, adorando ao Senhor, dançando na presença dEle, abraçando os irmãos, que agora a gente não pode abraçar, né, só de um soquinho. Mas é maravilhoso estar aqui. Mas o propósito de estarmos aqui não pode ser da gente fugir do mundo. Não, queridos. Até há algumas igrejas que estabelecem culto de domingo a domingo, de 8 horas da manhã até 8 horas da noite. 8, 9, 10, 11, 12, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Como uma forma de dizer, não, corra para lá, você não aguenta, vá para lá, vai escapar do mundo. A igreja não é um lugar para nos refugiarmos do mundo, não acredito assim, meus irmãos. A igreja é um lugar para nós renovarmos a nossa força, nós nos fortalecermos, o nosso espírito na comunhão e na adoração do Senhor para vivermos no mundo. Nós estamos aqui hoje louvando o leão da tribo de Judá e glorificando a Deus, dizendo que Ele é maravilhoso estar na tua presença, porque a gente quer experimentar de segunda a segunda a presença dEle. Porque quando você estiver com o seu amigo lá imoral, falando bobagem, besteira do seu lado, você ter dentro do seu coração a firmeza e a convicção de poder estabelecer o limite e dizer o quanto aquilo pode entristecer o Espírito de Deus, e o quanto você se constrange com aquilo, e de mostrar santidade no mundo. E nós viemos aqui adorar um Deus que nos redimiu deste mundo. É por isso que nós viemos para cá.
É por isso que esse ajuntamento aqui faz sentido, é por isso que você está em casa hoje, no domingo, em vez de estar assistindo qualquer outra coisa, você está participando do culto ao Senhor. Porque viemos adorar esse Deus que nos fortalece para vivermos no mundo. Não estamos fugindo do mundo, mas nós estamos nos fortalecendo nele para vivermos no mundo. Então, o primeiro desafio para a nossa igreja, aproveitando esse momento de aniversário, é o desafio da convivência, de aprendermos a conviver no mundo, a conviver com os nossos professores, ateus, agnósticos, o que quer que seja, que desde o iluminismo para cá a ciência tem buscado se afastar cada vez mais de Deus e explicar toda a realidade sem Deus, como se a ciência fosse a resposta para esse vazio existencial que há na humanidade. Não é, nós sabemos que não é, mas aprenda com ele lá. Aprenda a conviver no trabalho com o seu patrão, que é chato, que às vezes impõe um jugo pesado para você que você acha injusto. Aprenda a conviver nele com santidade, com competência, para que ele veja a luz de Cristo brilhando em você, e de forma que o sal da terra possa causar desconforto nesse patrão e dizer assim: rapaz, esse cara, por mais que eu puxe dele, mais ele dá resultado. Realmente esse homem é um homem santo, é um homem diferente do mundo, do restante dos funcionários que eu tenho. Então, o nosso primeiro desafio como igreja do Senhor é o desafio da convivência, de estarmos no mundo. Um segundo desafio que eu vejo que nós podemos extrair desse texto é o desafio de não sermos mais um no mundo. Se temos que conviver no mundo, nós não podemos ser mais um, ser confundido com o mundo, apesar de nós estarmos lá. E esse é o desafio que eu chamo o desafio da identidade. O desafio da identidade. Veja, esses garotos, 14, 15, 16 anos, são arrastados lá para Babilônia. Aí chega lá um cidadão chamado Aspenaz. Ele, quem resolve as coisas lá para o rei, eunuco, né? Toma conta lá dos jovens, das jovens, talvez muito possível, não sei. E ele está lá, e o que é que ele faz? Ele muda os nomes desses três. Daniel, Ananias, Misael e Azarias têm nomes que se referem ao Deus deles. A terminologia El é a terminologia que é usada em vários nomes de Deus. El Elyon, El Shaddai, significa o Deus Todo-Poderoso. Então, Daniel, Misael, são nomes que se referem ao Deus deles. Já Ananias e Azarias, essa terminação, Ias aí, é uma referência a Jeová, ao nome de Jeová. Então, todos os nomes deles tinham referência à fé deles, ao Deus deles. E aí o Aspenaz acha pouco, está arrastando esses meninos para jogar numa outra cultura, ainda muda o nome deles. Não sei se Esté pode me ajudar, se ela já viu isso lá em direito civil, mas o nome é um direito personalíssimo aqui no Brasil. Se fosse a gente estivesse trazendo o caso para o Brasil, é um direito personalíssimo que o Código Civil nos dá. Então você tem um direito, um nome, ao seu nome, e você só pode mudar o nome com uma justificativa. Então você pode ir num cartório, né, numa instituição pública que dê fé pública àquele ato, e fazer a mudança agora depois de todo um trâmite, porque tem que haver uma justificativa. Hoje é muito comum nos casos de mudança de sexo, enfim, de mudar, ou que os pais colocaram um nome que era um nome impróprio, um nome que a pessoa carrega consigo, né, aquela vergonha do nome, ele conseguir fazer essa mudança. É um direito da pessoa. E hoje no Brasil é um direito que a gente chama de direito personalíssimo. Mas, na época, imagine ainda que, no nosso caso, você tem o seu nome, né, Timóteo, um nome bíblico, olha só que nome bonito. Aí o governo brasileiro agora decide mudar o nome de Timóteo, porque a gente está num país que se diz laico e tal, e que a gente tem que prestigiar todas as culturas, então ele não pode ficar só colocando nome bíblico. Então a gente vai botar o nome de Timóteo. Timóteo, você vai se chamar agora filho de Exu, tá bom? Aí todo mundo vai chamar Timóteo a partir de agora de filho de Exu, né?
Esté é um nome bíblico, né? Sara, eu vou pegar só o filho do pastor, porque afinal de contas, o senhor já usa muito eles como exemplo, já estou acostumado, né? Aí pega Sara, Débora, o nome é bíblico. Não, Sara, você vai, vou dar um nome para você vai se chamar Iemanjá, rainha do mar. Você vai ficar incomodado com isso? E é porque você, embora aqui a gente não tenha muita relação a nossa identidade no sentido do nome, do sentido do nome para quem você é, mas você já tem essa personalidade com seus 13, 14, 15 anos, você já se vê como Timóteo e como Sara, e agora você vai se passar a ver como Iemanjá e o filho de Exu. E foi isso que fizeram, que Aspenaz fez com Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Pegou o nome deles, que simbolizava, tinha uma referência. E olha, judeu tinha uma outra questão mais séria na identidade do judeu. É que judeu, embora a gente tenha alguns relatos na Bíblia que o menino, quando nascia, recebia o nome, né? Ele lá, e sei lá, rompeu o ventre da madre lá, a mãe antes de morrer deu o nome lá. Tem essa situação de receber o nome quando nasce, mas conta a tradição do povo judeu de que se a criança, depois de alguns anos, ela já com 3 anos, quando mostrava traços do seu caráter, é que ela recebia seu nome definitivo, o nome dela. Então, o nome dessas pessoas tinha a ver com o caráter delas, e tinha a ver com a fé delas, com aquilo, da forma que elas tinham sido criadas, e eram referência a Deus. E agora elas passam a se chamar de nomes que se referiam aos deuses da Babilônia. Beltesazar, tem a ver com Bel, Sadraque, a ver lá com Merodach, enfim, Mesaque e Abednego, todos eles com os deuses lá da Babilônia. Veja que situação. Mas o que deixa a gente, o que estranha nesse momento da narrativa é que, sendo arrastados e mergulhados numa outra cultura, eles não se isolaram inicialmente, e aqui eles não protestam. Não há, aqui nesse momento era para ter dito, Daniel disse, não, vou tomar uma firme resolução de não ser chamado por esse nome. Esse nome é nome de Deus pagão, e protestar aos pais. Se fosse nossos filhos, já pensasse, a escola dizia agora, não, a escola agora vai chamar, o meu filho é Manuel, Deus conosco, vai chamar de Lúcifer, filho do... Aí eu dizia, não, absurdo isso e tal. Não há protestos, não há firme resoluções aqui de Daniel, de ninguém. E eles estão numa fase da vida que são mais fáceis de ser moldados, e é por isso que Nabucodonosor pega os jovens nessa idade, para trabalhar com eles, para transformar eles em conselheiros, numa nova cultura, numa nova forma de enxergar o mundo, uma nova forma de pensar. Mas, o que me parece aqui, essa é a conclusão que eu chego, é que é mais importante o que Deus pensa acerca deles e a certeza que eles têm no coração de quem eles são diante de Deus do que os outros chamam ele. Então você pode chamar Daniel de Beltesazar o que você quiser, ele não vai deixar de ser Daniel. No seu coração ele tem a certeza de que ele é Daniel, ele é o amado do Senhor, ele é muito querido, como o anjo disse, Daniel, você é muito querido de Deus, Daniel. Ele sobe 3 vezes ao dia para orar no seu aposento, mesmo quando os inimigos se juntam e dizem assim, olha, ninguém pode orar a outra pessoa senão ao rei, e ele não importa o que os outros digam a respeito do seu nome, a respeito dele, ele sabe o que é certo para fazer, e ele sabe que é mais importante o que Deus pensa a respeito dele, e da convicção que ele tem no seu coração, da fé que ele tem no seu coração, de quem ele é diante de Deus. Isso diz muito para a gente nos dias de hoje, meus irmãos, porque me parece que hoje nós somos muito preocupados e damos muita importância ao que os outros dizem a nosso respeito. E nós nos esforçamos para manter um perfil nas redes sociais, de modo que as pessoas acreditem que nós somos assim, que nós somos engajados socialmente. E é importante que as pessoas falem bem, que curtam, que botem o coraçãozinho, que botem o legal. Ou que você canta aqui na igreja, que você é engajado aqui na igreja, é importante que as pessoas pensem bem de você. Coisa nenhuma. Mais importante do que qualquer nome, qualquer reputação que você tenha,
aqui ou fora, é como você se resolve diante de Deus. Quem é você diante de Deus? E me parece que para Daniel, Azarias, Misael, Ananias, não há dúvidas de que eles são servos do Deus Altíssimo, são escolhidos por Deus, que Deus tem um propósito para a vida deles, que eles amam ao Senhor mais do que tudo. E é assim que nós temos que viver. Um dos desafios nossos, mergulhados nesse mundo, é o desafio da identidade, de saber quem somos, quem é você diante de Deus, e quem é Jesus para a sua vida. Senão a gente vai ficar correndo nesse mundo, querendo ser relevante, fazer algo, escrever o nosso nome na história. Porque eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar defendendo aquilo, eu tenho que estar brigando por aquilo outro. Quem é você diante de Deus? E o que Jesus representa para você? Desafio da identidade. E tem um terceiro desafio aqui para nós como igreja do Senhor. Quando eu cheguei, Ivandro disse assim, um parênteses aqui, meus irmãos, Ivandro disse: rapaz, vocês têm que avisar quem vai pregar para eu saber quantos copos d'água eu boto ali na frente. Um terceiro desafio é o desafio de delimitarmos a influência do mundo através da palavra. E esse eu chamo o desafio da fidelidade. Esse é um desafio para nós como igreja do Senhor, aos 12 anos de criação, e para cada um de nós como igreja do Senhor. Veja, os babilônios, o Nabucodonosor, tira os meninos lá de Jerusalém, arrasta, bota para ensinar a cultura de outros deuses, sua língua, muda o nome deles e ninguém reclama nada. Ninguém, não aparece resolução, ninguém. Aí, agora é o seguinte: todo mundo vai comer das finas iguarias do rei. O vinho e as finas iguarias do rei. Vocês vão ser alimentados daqui a 3 anos, vocês vão comparecer diante do rei para fazer a prova final. Teve o edital aqui, todo mundo passou. Vocês aqui são a turma dos conselheiros, e no final a gente vai fazer a última prova. Aí Daniel, versículo 8, diz a palavra do Senhor: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí é de ficar encucado. Por que resistia à dieta? Ele não resistiu à mudança de nome, ele não resistiu ao fato de ficar... Era melhor morrer do que ficar aprendendo a cultura com outros deuses e tal, ficar naquela universidade que só tem, ateu, só tem politeísta. Não, mas não reclamou nada. E quando foi falar da comida, aí Daniel disse: a gente aqui não vai comer não. Você vai dar a gente legume e água, mas as finas iguarias aí e o vinho nós não vamos participar. E aí a gente pode pensar, alguns podem dizer que é por causa do vinho, né? Os mais moralistas aí, os abstêmios vão dizer: não, é porque tinha vinho, aí não pode beber, esse negócio de beber é pecado, está vendo aí? Não é para beber. E não me parece que seja o melhor entendimento, até porque nós temos outros textos da palavra do Senhor que falam sobre a ingestão do vinho, até de modo terapêutico. E outros podem aqui talvez levantar a bandeira do vegetarianismo, né? Os veganos aqui de plantão vão dizer: não, o negócio é porque, está vendo aí, não é para estar comendo qualquer tipo de carne, o negócio é comer fruta, legume, por isso aí a gente tem que cuidar da alimentação. Mas a verdade, meus irmãos, é que a lei de Deus, a palavra do Senhor no Antigo Testamento, a lei de Moisés já proibia comer determinados tipos de alimentos. A gente vai ver isso em Levítico 11, Deuteronômio 14. O vinho não era proibido pela lei, mas o que me parece que o Daniel mostra, que o profeta mostra, é que nós temos que, em algum momento, convivendo no mundo, com o desafio da convivência, com o desafio da identidade, nós temos que, em algum momento, estabelecer um limite de imersão na cultura, um limite até onde a palavra de Deus não seja desobedecida, não seja infringida. O aprender a ciência e a cultura da Babilônia não fazia de Daniel e seus amigos
idólatras ou seguidores de outros deuses, nem coniventes com a adoração pagã, não. Mas eles se formaram conhecedores dessas ciências, e a Babilônia podia inclusive mudar os seus nomes, dizer agora que eles eram filhos de outros deuses, enfim, adoradores de outras entidades, mas eles sabiam quem realmente eram, e nada disso mudava a sua fé e a sua adoração a Deus. Mas em se tratando de desobedecer a palavra de Deus, esse foi o limite. Daniel disse: não posso desobedecer. Fazer aquilo que Deus proíbe, fazer aquilo que a sua palavra não permite, aquilo que a sua palavra proíbe, não posso fazer. É um limite aceitável à santidade de todo crente, à santidade da igreja do Senhor na vida hoje, na nossa cultura, imerso hoje nos nossos dias, no mundo hoje. Então, quais os limites nós devemos traçar nesse mundo? Quais são os limites para nós não nos conformarmos com esse século, para a gente não pensar como esse mundo? E aqui eu queria que nós superássemos o óbvio, porque alguns limites são muito claros, não somente para o cristão, até para o não cristão. Se eu disser que você não deve roubar, é um limite que até mesmo aquele que não é crente sabe que existe, que não é certo roubar. Sonegar impostos, não é certo sonegar. Mas há algumas questões que são muito difíceis, alguns limites que são muito tênues, a linha ali que divide entre o que é mundanismo e o que não é mundano. E talvez esses que não estão tão claros para a gente precise discutir um pouco mais. Mas, com a graça de Deus, e mesmo correndo o risco aqui da gente ser legalista em algum ponto, esse desafio que nós temos de fidelidade, eu gostaria de trazer apenas alguns exemplos, num rol exemplificativo, não exaustivo, mas que o pastor Heber Campos Júnior trouxe nesse sermão, e que eu trago também para os irmãos. Acho pertinente que nós reflitamos sobre isso. Um primeiro que ele traz, em que essa linha divisória não está muito clara, e que a gente precisa pensar sobre isso e buscar, de fato, ser fiel e santo também nessa área, em relação aos contatos físicos no namoro. No namoro, nós temos esse cuidado, enquanto crentes, no discurso que nós fazemos, de que não deve haver relação sexual antes do casamento, e que nós buscamos ensinar isso para os nossos jovens e adolescentes. Mas acontece, me parece, que há um pensamento muito próximo, para não dizer muito mundano, mas muito próximo do pensamento mundano nas relações hoje de namorados dentro da própria igreja. É de que o jovem, o adolescente, ele pensa assim: não, é o seguinte, não tendo sexo, não consumando sexo, eu posso fazer qualquer outra coisa. Então, os carinhos, os contatos físicos entre homem e mulher são uma bênção que Deus deu para a construção da relação ali entre marido e mulher, e especialmente na culminância da relação sexual. Mas o jovem, muitas vezes, embalado pelo pensamento mundano, que pode tudo, ele diz assim: eu não consumando a relação, eu posso ter qualquer outro tipo de contato físico, e é como se estivesse brincando de quase tudo. A gente faz quase tudo, mas graças a Deus nós não consumamos o ato. E isso me parece muito mundano para a mente do crente, para a mente da igreja. E esse é um desafio para os jovens e adolescentes cristãos, para a igreja presbiteriana do Catolé, o desafio da fidelidade. Mas vamos além. A gente tem um pensamento muito interessante, e falando aqui especialmente com os pais, os homens e mulheres que trabalham exaustivamente, e quando eles são questionados pelos filhos: por que você, como os meus meninos na semana, quando eu fui viajar, pai, por que você aceitou essa viagem? E você tem que
criar uma teologia da viagem. Meu filho, é porque, papai, você sabe que o papai trabalha com isso, e Deus tem chamado para fazer, e você tem que criar para poder se convencer, e não viajar com aquele caminhão de culpa nas costas, carregando, meu Deus, eu estou viajando, estou deixando meus filhos aqui, eles vão passar 15 dias sem mim, e muitas vezes a gente trabalha exaustivamente, e quando somos questionados pelos nossos cônjuges, esposo, pelos filhos, sobre o nosso, por que a gente trabalha tanto, a gente diz o quê? Não, é porque eu quero dar o melhor para a família. Eu quero dar o melhor para a família. E sempre o melhor está ligado na nossa mente, no nosso coração, está ligado a finanças, a conforto material. E não ao reino de Deus e à sua justiça. E isso é um pensamento mundano, que sutilmente entra na nossa filosofia de vida, na nossa forma de viver, e quando a gente menos espera, a gente está vivendo em função dessas questões, e não pensa que nós estamos nos afastando da santidade, ou da fidelidade que a palavra do Senhor exige. Há um outro exemplo ainda, aqui sobre a mentalidade do mundo em relação à família, a filhos e filhas. Perceba que nós somos pais de 3, né? Quando a gente fala que é pai de 3, o povo já arregala os olhos, né? Hoje, Emanuel estava dizendo que Dandinha tinha falado na aula lá, que tem quantos irmãos, Dandinha? 12 irmãos, olha só que benção, que maravilha. Já pensou? Aí você pensa isso, não. Isso é fora da realidade. A gente vinha comentando no carro, falando sobre isso. Meu filho, é porque hoje as coisas são complicadas, tentando explicar o porquê. Eu tinha feito a meditação do texto da pregação e tentando explicar para Emanuel por que é que hoje os casais têm um filho, 2, ou 3 no máximo, e não 12. E tentando explicar isso, meu filho, quando você for casar, o que Deus colocar no seu coração, e que a sua esposa confirmar lá, vocês entenderem que seja o propósito de Deus para a vida de vocês têm a quantidade de filhos, que tiver ter coração apertadinho, a quantidade de filhos que Deus colocar e planejar para a sua vida. Por quê? Porque nós somos alimentados e retroalimentados pelo pensamento da família ideal que o mundo traz. Qual é a família ideal? Qual é a propaganda que tem nos condomínios, quando tem para construir uma casa, comprar uma casa, o que é? É o marido, a mulher, o menino e a menina. É a família ideal. E um cachorro, né? Agora tem que ter um cachorro também. Se você não tiver um cachorro, você não... Aí está lá a família ideal. E isso, de alguma forma muito sutil, a gente vai se alimentando disso, achando que isso é o ideal de Deus para nós também. É o ideal do mundo. Um homem, uma mulher, um menino, uma menina. E tem que ser menino e menina. O cara tem 2 filhos, homem, aí ele fica assim, meu Deus, eu estou tão infeliz, porque eu só tenho um menino e um homem. Ele tem que ter mulher. Quem foi que disse que você tem que ter um homem e uma mulher? A Bíblia não diz isso. O mundo talvez diga que é o ideal, mas a gente se alimenta desse pensamento mundano, como se fosse alguma coisa realmente normal e o ideal para nós, e a gente fica buscando essas coisas, deixando que isso dirija as nossas vidas, enquanto que o que deve dirigir as nossas vidas é a fidelidade a esta palavra. Então, se você tiver 3, 4 filhos, quiser adotar mais 1, 2, viu, pastor? Se for do agrado de Deus e o Senhor te conduzir nesse caminho, que o Senhor cumpra a sua vontade, que você abençoe vidas. E que a gente não se deixe levar por esse pensamento mundano, mas sim pela fidelidade à palavra do Senhor. E aqui é um exemplo, não do pastor Heber, mas um exemplo meu, é que nós temos hoje levado a defesa da política de forma tão acirrada e tão séria, que nós ferimos o nosso irmão, magoamos o nosso próximo, sem o respeito devido. Nos alimentamos das ideologias do mundo, dia após dia, postagem após postagem, e nos afastamos do ideal da palavra de amar a Deus acima de todas as coisas, com o seu coração, alma e forças, e amar ao próximo como a si mesmo, e magoamos o irmão com aquilo que nós falamos, com a defesa de homens e de mulheres
cujo braço é falho, e maldito o homem que confia no outro homem e que faz do seu braço a sua força. Maldito! É o que diz a palavra do Senhor, mas nós nos afastamos disso, achamos que não é conveniente para o momento, afinal a esquerda pode voltar ao poder, afinal a direita deve ser a melhor proposta, ou o contrário, a esquerda é a melhor proposta, a direita, a gente deve se afastar da direita, e nos envolvemos nessa discussão, maculando toda a nossa fé naquilo que nós cremos como sendo o ideal de santidade para as nossas vidas. Não, meus irmãos, não é bom que sejamos assim, que vivamos desse modo. Nós temos um desafio como igreja do Senhor, igreja Presbiteriana Católica e como indivíduos, é de sermos fiéis à palavra do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Se alimentar das posturas do mundo, muito mais que se alimentar da palavra de Deus. Cuidado, meus queridos, é um cuidado que nós todos temos que ter, nesse mundo mau. Veja que eu estou tentando ilustrar a figura de Nabucodonosor e da Babilônia como sendo o mundo, porque me parece que é uma personificação da maldade, o que Nabucodonosor fez, e depois a gente vai ver que a Babilônia, ela é comparada, então, ao mal na Bíblia em outros momentos. Um quarto desafio, nós temos o desafio da convivência, o desafio da identidade, o desafio da fidelidade, e temos um quarto desafio, que é o desafio da misericórdia e compreensão. Eu chamo esse desafio de desafio da sabedoria. Vejam, o texto diz o seguinte, lá no versículo 9. Em vez, Daniel foi lá e disse, olha, a gente não vai comer, não está certo, a gente é contrário à palavra do Senhor naquilo que a gente crê. Então a gente não vai comer. Mas Daniel, ele não faz protesto. Ele não divulga no Instagram, nem no Facebook dele, um protesto em relação à comida e às iguarias e a toda a chateação que ele está sofrendo na Babilônia, mas diz o versículo 9 o seguinte, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Meu Deus do céu, talvez esse seja um dos desafios mais difíceis para a igreja do Senhor e para nós como igreja, é de recebermos da parte do Senhor misericórdia e compreensão para lidarmos com o nosso irmão e com o nosso próximo. Em vez de transigir, em vez de litigar, misericórdia e compreensão. Como nós precisamos disso, meus irmãos, nos dias atuais. Em vez disso, nós temos mergulhado em dissensão e contenda. Às vezes muito pouco leva a gente a se separar, a dividir. E o que nos divide não é a discussão sobre quem vai para o campo missionário, como Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé estão lá, vão fazer a segunda viagem missionária. João Marcos deu para trás no começo da viagem, da primeira viagem. Paulo ficou meio assim, com o João Marcos, não vai dar certo, porque ele vai bater pino, ele vai pular fora. Então, eu quero levar Silas. Silas parece um cara mais guerreiro, tal, vai comigo. O Barnabé disse, vai não, quem vai é João Marcos. A gente vai levar João Marcos, tal, está reabilitado. Aí Paulo disse, vai não, não vai, aquela confusão, acabou que separou Paulo e Barnabé. Paulo viajou com Silas, Barnabé foi lá com o João Marcos. Foram para lugares diferentes. Mas ainda que se fosse isso, que nos levasse a discutir, a transigir aqui, a debater, se fosse para onde, qual campo missionário, se a gente vai construir em Buqueirão ou não, se vamos trocar a Kombi ou não por uma van, porque é melhor para o campo missionário. Se fossem ainda esses assuntos relativos ao reino, ainda a gente podia pensar, não, é porque a gente está pensando o melhor para o reino, mas nós nos desgastamos aqui, nos digladiamos por questões políticas, por questões relacionadas à defesa de direitos humanos, por alternativas para questões sociais, por causa de homens e não por causa da palavra do Senhor. É isso que tem nos separado, é isso que tem nos dividido, é isso que tem nos desgastado. E a palavra de Daniel aqui, que podia ser incisiva, podia ser dura, podia ser uma resistência ali, ele diz, é uma alternativa de conciliação, carregada de fé, num Deus que opera a compreensão, num Deus que opera o milagre. Ele diz, vamos fazer o seguinte, vamos
deixa a gente 10 dias, não são 3 anos que você precisa para avaliar, vamos fazer 10 dias de teste? 10 dias em 3 anos, 365 vezes 3 vai dar, sei lá quanto, 1000 e tantos anos, 10 dias não é nada, deixa 10 dias, depois dos 10 dias, você faz o que você quiser. E não tem nada milagroso em legume e água, vou logo avisando, porque senão a partir de amanhã vai ter um monte de gente aí na dieta de Daniel, né? Aí todo mundo aí, não, vamos perder peso, vai ficar todo mundo mais robusto. Diz a Bíblia que estava mais robusto e mais bonito, né? Melhor aparência. Rapaz, será que resolve para mim um negócio desse? Quem sabe, né? 10 dias de legume, posso até tentar, ver se resolve. Acho que tem gente que não resolve nem legume e água, não tem jeito. Mas Daniel, não há nada de espetacular, nem de milagroso em legumes e água. Eles correram não para o alimento, eles correram para um Deus que podia operar o milagre na vida deles, o Deus que podia mudar o coração, Deus que podia mudar a visão de Nabucodonosor, de Aspenaz, do chefe da cozinha, e olhar e dizer, realmente vocês estão muito melhores que os demais. E há uma advertência, meus irmãos, que nós precisamos fazer, é que nós confundimos a ideia de relevância do mundo com o que é relevante para a igreja do Senhor, relevante segundo a Escritura, a Sagrada Escritura, segundo a vontade de Deus. E a gente fica querendo ser relevante, isso é uma palavra em moda, né, para as igrejas. Não, vamos ser uma igreja relevante, aí vamos fazer ação social, vamos fazer o quê, vamos impactar, e vamos defender o direito disso, e vamos fazer aquilo outro. Essa é a ideia de relevância do mundo. A ideia de relevância de Deus é de fazer a sua vontade, adorar a Deus e pregar o seu evangelho até que Jesus venha buscar a sua igreja em santidade e justiça. Há uma relação clara da intimidade de Daniel e seus amigos com Deus, a quem eles confiam suas vidas, e o modo como ele os sustentaria ali diante de e convenceria Aspenaz. Meus irmãos, o papel da igreja, então, não é fazer revolução social, não é fazer revolução educacional, não é fazer revolução política ou qualquer outro tipo de revolução. Nós estamos na universidade, estamos na escola, estamos no trabalho, e alguns dos irmãos estão, inclusive, na política, para tolerar determinados paradigmas desse mundo e aprendermos a amar a Deus e testemunhar, sermos sal e luz, talvez sofrer por Jesus. Meus filhos estudam numa escola católica, de confissão católica, e desde o começo foi uma luta para a gente, porque as Ave Maria, os Santo Anjo do Senhor, meu sublime guardador e não sei o que mais lá, todo dia. Mas eu creio que eles vão sair de lá muito mais fortalecidos, muito mais seguros da fé que eles têm, convencidos de que eles são protestantes, no sentido estrito da palavra. Nós não viemos para fazer esse tipo de revolução, mas para testemunhar, talvez sofrer por Jesus, pedindo que Deus ajude nossos filhos não se contaminarem no contexto da escola, nós não nos contaminarmos no contexto do trabalho, no contexto da universidade, no contexto da política. Nosso desejo é viver numa bolha, é colocar os nossos filhos numa bolha, mas Deus quer que você aprenda, que seu filho aprenda a amá-lo com toda o seu coração, toda a sua mente, com toda a sua força. Não somente com o sentimento, mas com toda a sua mente, com todo o seu raciocínio, com toda a sua força. E o amor não está ligado simplesmente ao sentimento, mas o desenvolvimento das ideias, um desenvolvimento intelectual. Por fim, meus queridos, nós temos um último desafio. Além do desafio da identidade, do desafio da convivência, do desafio da fidelidade, nós temos o desafio de lembrarmos que não se trata de nós, que a história dessa igreja não se trata da igreja presbiteriana do Catolé, que a história de Itiel não se trata de Itiel marcar o seu nome na história, de ter uma passagem bonita nessa vida. Não se trata de nós, é o desafio da centralidade de Cristo
na nossa dinâmica na igreja e na nossa vida. O capítulo que nós lemos, o capítulo 1, mostra que Daniel, Ananias, Misael e Azarias receberam esse conhecimento em inteligência e cultura, sabedoria. E o versículo 17 diz que, além de Deus deu conhecimento, inteligência e toda cultura e sabedoria, e a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. E eles foram tão abençoados por Deus, estando no mundo, mergulhados e ensinados naquela cultura, que na frente de Nabucodonosor, na última prova, no Enem de Nabucodonosor, eles foram 10 vezes melhores do que todos os outros, 10 vezes mais doutos. E muitas vezes a gente usa a desculpa de ser evangélico, de ser crente, para a gente se justificar no trabalho, se justificar na escola. Não, é porque eu passei o final de semana na igreja e estava trabalhando, teve programação, não pude fazer o trabalho. Não, eu cheguei atrasado porque eu vim da reunião de oração. Não, não vou trabalhar hoje, o senhor pode me liberar porque eu vou para a reunião de oração, 6h30 na igreja, eu tenho que sair mais cedo. E a gente usa a desculpa de ser crente para autenticar a nossa mediocridade, a nossa incompetência de fazer o melhor de Deus onde nós estivermos. Ao mesmo tempo, meus irmãos, é importante nós lembrarmos finalmente que a história não é sobre Daniel. Se eu terminasse aqui falando de Daniel, do sucesso que foi a dieta de Daniel e Ananias, Azarias e Misael, e podia de alguma forma a gente glorificar e exaltar a vida de Daniel, mas a história não é sobre Daniel e seus amigos, mas sobre o Deus que conduz Daniel, Ananias, Azarias e Misael no meio de grande prova, no meio de grande dificuldade, no meio de uma cultura totalmente politeísta, no meio de outra língua, no meio de proposta de desobediência à palavra do Senhor. Deus conduz esses homens e os capacita a se tornarem os melhores conselheiros de Nabucodonosor, para cumprir a soberana vontade de Deus. Na história de nossa igreja e de nossas vidas, nós nos esquecemos muitas vezes que não se trata de marcarmos a história, realizando grandes feitos, escrever nosso nome, ou fazer uma coisa extraordinária. Poucas pessoas têm um chamado específico assim, mas todos nós temos o chamado de testemunharmos do amor de Deus, da história de Cristo Jesus nas nossas vidas. E sendo assim, meus queridos, Daniel e seus amigos, a história de Daniel e seus amigos, na verdade, são apenas uma sombra de alguém que também se dispôs da sua glória, do seu lugar de conforto e glória, e veio até o mundo, e sofreu como uma ovelha muda, e ele aprendeu em tudo como ser homem, na verdade, numa cultura caída dos homens, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Diferente dos planos de Deus para Daniel e seus amigos, para Jesus era necessário que ele, em vez de ser reconhecido como filho de Deus, ele fosse morto e ele se entregasse por causa dos nossos pecados, pagando o preço do castigo que estava sobre nós, para que através dele nós fôssemos reconciliados com Deus, na esperança de que quando a nossa Babilônia passar, nós estaremos com ele para sempre. Essa história tem a ver com o cuidado de Deus para com a vida de Daniel e seus amigos e para a nossa vida no mundo. A história aponta para o Salvador de Daniel, que não foi preservado da morte, assim como Daniel e seus amigos foram em outras oportunidades. Mas não é sobre Daniel, não é sobre mim. Lembre disso quando você estiver passando por aperreio, por tribulação, por lutas, por dificuldades. Não é sobre mim, não é sobre a igreja presbiteriana. A centralidade da história da humanidade é sobre Jesus Cristo
passa pela cruz do Calvário. E quando nós nos contaminamos com a influência do mundo, nós perdemos esse foco. A história da Igreja Presbiteriana do Catolé é sobre a salvação de Cristo Jesus. E como Ele foi levantado e nos levantou aqui para proclamar o seu amor pela sua vida, como Ele nos uniu aqui como corpo, nos uniu como comunidade, pessoas de diferentes realidades, pessoas de diferentes histórias, mas Ele nos uniu, não para fazermos a história, o nome da Igreja Presbiteriana do Catolé, mas para fazermos o nome dEle conhecido no plano que Ele tem através dessa igreja e através da sua vida, para amarmos e para vivermos por meio dEle. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Vamos louvar a Deus por Ele nos ter colocado aqui na história que Ele escreveu. Ele nos amou de tal modo tão singular, como amou a Daniel e aos seus amigos, e nos colocou aqui, nesse mundo, nessa Babilônia, para testemunharmos do seu amor, da sua palavra, sermos fiéis, estarmos no mundo, mas vivemos de modo santo, para a glória do seu nome. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pela vida de Daniel, Senhor, de seus amigos, de Azael, de Misael, Azarias, Ananias. Te agradecemos, Senhor, pela forma como souberam, Senhor, estar na Babilônia e enfrentarem todas as dificuldades ali, mas não abriram mão de manterem-se fiéis à tua palavra. Permite, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos assim fiéis também, encontrados a cada dia, que não venhamos para cá para fugir do mundo, Senhor, mas para nos fortalecermos em Ti, adorarmos na Tua presença, para manifestarmos o amor que Tu tem colocado em nosso coração, pela Tua palavra, pelos irmãos, para aprendermos mais de Ti e a cada dia proclamarmos essa verdade, Senhor, para estabelecermos o limite, não como o mundo nos ensina sobre a nossa família, sobre aquilo que devemos fazer, ó Deus, sobre os relacionamentos, mas para vivermos como o Senhor quer que nós vivamos, amando o Senhor acima de tudo, buscando a Deus e a sua palavra, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, para a glória do teu nome, Senhor. Concede-nos a bênção, Senhor, da compreensão, da obediência e da compreensão, Senhor, nós somos aqui embaixadores da reconciliação com um Deus que é Deus de amor e de graça, que, ó Deus, em vez de palavras duras, palavras de defesa de homens e de ideologias, seja encontrado em nós, Senhor, palavras de graça, palavras de verdade, de amor, Senhor, para a glória do teu nome. Opera, Senhor, ainda nesse mês de aniversário, que possamos refletir a Tua glória, como cantamos aqui, Senhor, anteriormente, que possamos ainda experimentar ainda mais anos aqui com a igreja, abertos aos desafios que o Senhor tem para nós, quer seja Pedra d'Água, Buqueirão, Cabaceiras, ou aonde quer que o Senhor queira levar os Teus servos aqui, Senhor, que sejam, ó Deus, estejam, ó Deus, livres, desvinculados, Senhor, de questões do mundo, mas livres para acatar o Teu chamado, Senhor, de pregar a Tua palavra, de ser sal e luz aonde quer que o Senhor nos enviar. Opera essas bênçãos, Senhor, com a Tua graça sobre nós. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome precioso e bendito do nosso Salvador, que vive e reina, em nome de Jesus. Amém. Amém.